Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Aos irmãos que estão nos assistindo pela internet, a paz do Senhor Jesus para você também. Vamos de imediato meditar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 8 e também capítulo 9 é o texto que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Localize aí na tua Bíblia o livro de Gênesis. Você que também que está na internet, assistindo, melhor dizendo, pela internet, pode também localizar. Quero tua companhia nessa leitura, nessa noite. Primeiro, Gênesis capítulo 8, versículos do 1 ao 5. E depois, Gênesis capítulo 9. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acharam? Amém. Vamos então ler Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 5, diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes do monte. Gênesis capítulo 9, versículos 9 a 17. Mas vós, capítulo 9, versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será o por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. A Deus toda a honra e toda a glória. Nós começamos algumas terças já. Essa é a terceira terça-feira em que nós estamos meditando sobre o Deus a quem nós servimos. Na primeira mensagem, nós relembramos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que vê, e que nada está escondido aos seus olhos. Na última terça-feira, a segunda mensagem, nós
relembramos um Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve, que Ele tem sua audição aguçada para ouvir todas as pessoas, todos os clamores, todos os gemidos. E nesta noite eu quero meditar com os irmãos, pois o nosso Deus, a quem nós servimos, é um Deus que tem memória. O texto que lemos, a partir do capítulo 8, nós vamos ver Deus trazendo juízo para a terra, porque quando Ele olha para ela, vê só maldade, vê só adultério, iniquidade. Então Ele acaba tendo uma decisão de destruir a terra. Por causa do pecado do homem, por causa do pecado da mulher, Ele resolve destruir não só os homens, mas destruir toda a alma vivente. E, por consequente, também toda a plantação da terra. Até que, nessa análise, Ele encontra Noé e vê em Noé, acha graça em Noé, e vê que Noé é um homem justo. E nessa decisão, Ele resolve preservar não só a Noé, mas principalmente a humanidade. Porque, como foi cantado já nesta noite, Deus ama o homem e a mulher. E Ele resolveu preservar a humanidade. E não só preservar a humanidade, mas também todos os animais, todos os seres viventes. E a história você já conhece. Ele mandou o dilúvio, mas antes do dilúvio, fez com que Noé construísse uma arca. E nesta arca colocasse a Noé, sua família, seus filhos, as esposas de seus filhos, e também os animais, macho e fêmea. No capítulo 8, o dilúvio já está em andamento. As águas já cobriram os montes. E o que tinha vida debaixo da terra, exceto, obviamente, os peixes, os animais que viviam debaixo das águas, os outros morreram, estão já destruídos, pois já temos 5 meses de dilúvio. E nesse momento, Deus não está conversando, ou pelo menos a Escritura nos deixa acreditar assim, que Deus não está comunicando com Noé, nem com a sua família, pois Deus já deu o livramento, e Noé está só confiando em Deus nesse livramento. E eles estão em um barco, com um número enorme de animais, esperando que estas águas se abaixem, para que Deus volte a dar novas instruções à humanidade. Ao cabo de que, quando o versículo 8, capítulo 8, versículo 1, já começa dizendo: e lembrou-se Deus de Noé. Então, o nosso Deus é um Deus que tem memória. Só que a memória que Deus tem não é igual à memória que nós temos. Porque quando nós falamos que Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que tem memória, nós estamos associando a um Deus que é onisciente e onipresente. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas, ao mesmo tempo, em todos os tempos. Onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a memória de Deus, quando é aplicado esse termo, e lembrou-se Deus, na verdade está aplicando que Deus começou a agir em favor ou contra alguma pessoa. Então, Deus, na verdade, não se esqueceu. Deus não tem amnésia. A memória de Deus é uma memória que funciona
continuadamente. Da mesma forma que você não esquece o nome da sua esposa, o nome do seu esposo, é mais ou menos como funciona a memória de Deus. Não é o caso, por exemplo, de José, quando estava lá na prisão, em que o copeiro diz que vai lembrar dele, e quando chega lá ele se esquece de José. Ali, aquele homem, ele teve uma amnésia, ele se esqueceu. Ao cabo que numa ação, Deus fez ele lembrar daquilo que aconteceu anteriormente. Deus não funciona como nós. Às vezes nós temos um ato e acabamos depois esquecendo desse ato. Mais à frente, alguma coisa dá um estalo e a gente lembra do ato passado. A palavra de Deus diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu e a fez fecunda. Raquel, esposa de Jacó, era estéril, sua irmã não era estéril, e estava dando lá muita prole, muitos filhos, e ela queria filho. Chegou o momento que ela chegou para Jacó e disse: dai-me filhos ou eu morro. E Jacó se irou com Raquel. Passado o tempo de ela tentar ajudar nesse processo, em que ela colocou servas para ajudar, para ter filhos através dessas servas, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 30, versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel. Deus começou a trabalhar em favor de Raquel. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus diz: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E lembrou-se Deus da Babilônia, ou seja, e começou Deus a agir contra a cidade de Babilônia. Quando a gente fala de memória, é preciso entender que a memória, ela funciona através também de juízos. A forma como eu penso de alguma pessoa ou de alguma coisa determina a forma como eu vou lembrar daquela pessoa ou daquela coisa. Por exemplo, se uma pessoa lhe fere e você ainda não a perdoou, não liberou o perdão, todas as coisas que você lembrar daquela pessoa vai ser afetada com aquele ato que você ainda não perdoou. E mesmo que sejam coisas boas, coisas positivas, é provável que você até nisso transforme aquelas memórias em memórias ruins. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós atribuímos de valor, aquilo que nós temos de juízo para aquelas pessoas ou coisas, vai determinar a forma como vamos lembrar dela mais na frente. Nisso, todos os homens, todas as mulheres podem descansar. Porque em Jeremias capítulo 29, versículo 11, texto base do ano das igrejas Adefes, está escrito: porque eu bem sei, e aqui é Deus quem está falando, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus, o juízo de Deus que Deus tem para com os homens é pensamento de paz. E nisso já podemos descansar no Senhor, porque Deus, quando vai lembrar de nós, Deus, quando vai lembrar das nossas vidas,
Deus, quando vai lembrar dos nossos atos, o princípio ativo da sua lembrança é que primeiro Ele tem um pensamento de paz ao nosso respeito. Assim sendo, quando Deus lembra dos seres humanos, Ele lembra pelo princípio da paz, pelo princípio do amor. Emílio Conde, um grande escritor brasileiro das Assembleias de Deus, que já dorme no Senhor, em um dos seus livros ele vai dizer que Deus, por amor, Ele entrega os pecadores ao inferno. Deus, por amor, Ele também entrega os pecadores ao inferno. Deus, quando leva o pecador, condena o pecador ao inferno, Ele está em um ato de amor, porque uma pessoa em pecado vai viver uma tortura insuportável na presença de Deus, que é um Deus santo. Ninguém consegue suportar a presença de Deus estando em pecado. É uma grande tortura, uma tortura insuportável que a pessoa não vai aguentar. Então, segundo esse escritor, Deus, por amor àquela pessoa, ela tem o livre arbítrio de escolher servir a Deus e não servir a Deus. Ela escolheu não servir a Deus. Por amor, Deus a tira da sua presença e entrega a seu destino escolhido. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus que pensa de paz. A palavra de Deus diz, e a gente é sempre bom lembrar disso, Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Deus nos perdoou quando ainda nós não queríamos o seu perdão. Deus nos procurou quando ainda queríamos fugir da sua presença, mas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, todas essas coisas nos alcançaram e nos deram a vitória, e nos deram a paz, e nos deram a libertação, e nos deram a salvação e a justificação, porque sendo justos, agora sim podemos entrar na presença de um Deus santo e permanecer vivo e permanecer alegres na sua presença. Tendo Deus uma memória de paz a nosso respeito, Deus também faz uma outra característica à sua memória. É que a sua memória, ela é uma memória vigilante. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz: E disse-me o Senhor, viste bem. Deus fez uma parábola a Jeremias, e ele viu uma amendoeira florescendo e frutificando. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Meus amados irmãos, nosso Deus é um Deus, como eu disse, onisciente. É um Deus onipresente e é um Deus onipotente. Em Isaías ele vai dizer que a sua palavra que ele manda, volta para ele com o propósito com o qual ele mandou ela seguir. Ou seja, a palavra de Deus já tem poder em si mesma. A palavra de Deus já é poderosa em sua ação. Falou Deus, aconteceu. Falou Deus, vai acontecer. Prometeu Deus, vai cumprir. E ele está dizendo a Jeremias: eu disse, eu falei,
e eu continuo velando para que no tempo certo eu me lembre e faça cumprir a minha palavra. E quando ele faz a sua memória ser vigilante, ele ainda vai com os homens criar sinais para que ele continue lembrando que tem pensamento de paz para com os homens. Meus amados irmãos, nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que não muda, um Deus que não tem variação de nada. Nada do que acontece na terra pode mudar Deus. Mas ele procura se apresentar ao homem, ele faz com que o homem o conheça, e ele usa a linguagem dos homens para que os homens entendam quem é ele. Jesus, quando estava aqui na terra ensinando a sua palavra, ele vai dizer, o reino de Deus é semelhante a, ou seja, ele quer mostrar as coisas naturais, comparar essas coisas ao reino de Deus, para que o homem consiga entender como funciona o reino de Deus. Então Deus se apresenta e diz, olha, a minha memória é uma memória vigilante, e eu crio sinais para que esses sinais se confirmem e eu não me esqueça, mesmo sabendo que eu não vou me esquecer. No capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé. A partir do momento que Noé sai da arca, e Deus volta a falar com Noé na arca, mandando ele sair, ele sai, ele apresenta um altar a Deus, e aí Deus vai abençoar a Noé, abençoar a sua família, e vai dar a ordem, aquela mesma ordem que ele deu a Adão e Eva: multiplicai, frutificai. Ele vai dar a mesma ordem à família de Noé. Ele vai abençoar a Noé. Ele vai abençoar todos os seres viventes que sobreviveram. E ele vai fazer um pacto com Noé. E não é um pacto só com Noé. Não é um pacto só com os seres humanos. É um pacto com as aves. É um pacto com os animais. É um pacto com o reino vegetal. É um pacto com toda a terra. Ele vai colocar um arco, e toda vez que esse arco aparecer, ele vai se lembrar do pacto que ele fez com Noé, do pacto que ele fez com os animais, do pacto que ele fez com a terra, e não vai deixar a terra mais ser destruída com o dilúvio. Ou seja, ele está criando uma situação, e parece que esse pacto é para que a gente lembre-se de Deus, e na verdade o é, mas ele diz, toda vez que aparecer o arco, que a gente chama hoje de arco-íris, toda vez que aparecer esse arco, eu vou me lembrar do que eu prometi para vocês, a terra não será mais destruída com água. Quando a gente vê isso, quando a gente entende isso, a gente precisa atentar a algumas coisas. Deus aqui não está dizendo que não vai mais acontecer enchentes. Que na verdade as enchentes que nós vemos hoje, que às vezes a gente chama até de dilúvio, a quantidade de chuva que cai sobre a terra, a gente pensa que está tão forte, volumes nunca experimentados pela geração que está. Aí cai um volume alto de água, o dilúvio caiu. Nós não temos ideia do que é dilúvio. E aí começa a ter as enchentes, e essas enchentes até destroem cidades, matam pessoas, e a gente pensa que é o juízo de Deus, e na verdade não é o juízo de Deus. Essas enchentes, essas chuvas são reações da natureza com os atos dos seres humanos. Se você não preserva a natureza, se você entope tudo com bueiro, se você mata os rios, quando a chuva vier, ela vai entupir e vai procurar onde o seu espaço. Se você invade o espaço que era para ter água, na hora vai ter um momento que vai vir a maré e vai ter que tomar o espaço de novo.
Então não é Deus punindo a humanidade, não é Deus julgando ou castigando aquela localidade, e está muito longe de ser um dilúvio. É só uma reação da natureza contra as ações dos seres humanos. Portanto, não atribua essas ações da natureza a juízo de Deus. E mesmo assim, quando essas coisas acontecem, o arco-íris aparece e Deus segura as águas ao ponto de que não vai trazer dilúvio, porque ele se lembra que tem um pacto com a terra. Enchentes vão continuar a acontecer, porque a natureza continuará agindo, dando resposta aos seres humanos. E nós vamos perceber que os seres humanos nunca vai dar uma ação positiva na natureza. As pessoas falam que os seres humanos, que a natureza está em evolução, quando na verdade nós percebemos que os homens e a natureza estão em involução, estão se entesourando, como diz o apóstolo, para a destruição final. E aqui outra coisa que é bom observar, que Deus diz que não vai destruir mais a terra com água, mas não quer dizer que ele não vai destruir a terra. No versículo 22 do capítulo 8 diz: enquanto a terra durar. Ele já dá uma ideia de que a terra vai ter um fim. Enquanto a terra durar, sementeira, e seca, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia, e noite, não cessarão. Só que, quando chegar o dia que Deus se lembrar da maldade dos homens, quando Deus se lembrar das injustiças de Deus, ou seja, quando Deus começar a trabalhar contra o homem impenitente, contra o homem injusto, contra a mulher impenitente e injusta, quando Deus começar a trabalhar e ele derramar o cálice da sua ira, aí a terra vai ser destruída, mas não vai ser destruída com água, porque ele já prometeu que não vai destruir com água, será destruída com fogo. E pode ficar tranquilo, irmãos, que está na internet, esse dia ainda vai demorar um pouquinho, pelo menos 1007 anos após o arrebatamento. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja, a gente não sabe quando será a destruição da terra. E quem é salvo em Cristo Jesus pode ter a certeza que Deus vai se lembrar, vai chamar por um nome que você vai entender, e você vai subir para as mansões celestiais, e você não vai estar na terra quando ele destruir a terra. Apocalipse capítulo 18, versículo 15. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus, e aqui é importante lembrar, que a memória de Deus trabalha para entrar em favor na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma sociedade, bem como também para ir contra a vida de uma mulher, a vida de um homem e a vida de uma sociedade. Qual é a diferença entre quem Deus trabalha a favor e Deus trabalha contra? É quando tem um intercessor no meio. Lembra da parábola da figueira estéril? Em que Jesus diz: olha, veio um homem, e aí diz: não, vou arrancar essa árvore daí, não dá fruto, e está ocupando espaço, já tem 3 anos, eu vou arrancar. Aí apareceu um: não, dá mais um tempinho, vamos fazer aqui, cavar um buraco, adubar a terra, vamos melhorar aqui a situação, para que ela possa ter outra oportunidade. Não quer dizer que a pessoa aquela árvore vai produzir, não quer dizer que aquela árvore vai mudar, não quer dizer que quando você intercede, o alvo da sua intercessão vai mudar, mas só vai mudar se você interceder.
Então o destino das cidades, o destino das pessoas depende de um intercessor diante de Deus, porque Deus se lembra também para agir contra. É por isso que é importante a Bíblia fala, olha, coloque nas suas orações, Paulo dizendo, coloque sempre nas suas orações todas as autoridades que se investiram de autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Coloque essas pessoas nas suas orações para que você possa ter uma vida tranquila e sossegada. Quando uma sociedade está num ambiente que não é tranquila e sossegada, a igreja precisa tomar nota disso. Será que nós estamos realmente clamando a Deus? Será que nós estamos intercedendo a Deus diante de um Deus que se lembra de todas as coisas? Será que nós estamos colocando a memória de Deus, as misericórdias dele? Será que nós estamos colocando diante de Deus, fazendo Deus lembrar que Ele é amor, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus longânimo, que sempre vai dar a oportunidade? Porque Deus visita o homem na sua iniquidade. Recapitulando, a memória de Deus parte do juízo de que Deus tem pensamento de paz a nosso respeito. Portanto, mesmo em situação de dificuldade, mesmo em situação até de abandono nós, abandonarmos Deus, ainda assim Deus tem um pensamento de paz a nosso respeito. A nossa resposta a Deus que nos chama vai determinar o nosso fim, mas Deus sempre tem um pensamento de paz ao nosso respeito. E isso faz com que Deus, lembrando disso, nós possamos descansar, principalmente aqueles que já têm Jesus Cristo em seus corações, já foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus e já foram transformados pelo poder de Cristo na cruz. Deus é um Deus que tem pensamento de paz, e isso interfere na sua memória em nosso respeito. Deus é um Deus que age tanto a favor quanto contra. Vocês lembram quando eu falei, quando Jesus, olha, Deus, quando vê a sua onisciência, a sua onipresença, é capaz de ver todas as coisas estão nuas e patente diante dos seus olhos. Mas Deus, na sua decisão, pode virar o seu rosto e não querer dar vista ao que ele está vendo. E quando Deus vira o seu rosto, coitado daquele que Deus faz isso. Quando nós meditamos na palavra de Deus, diz que Deus é um Deus que ouve. É também um Deus que pode não dar ouvidos. Fica de pé em nome de Jesus, para parecer que eu já estou terminando. Esse mesmo Deus que pode virar o rosto para não ver algumas coisas, inclusive ele virou o rosto para não ver Jesus Cristo sendo crucificado e morto na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Esse mesmo Deus também não dará ouvidos a orações de pessoas pecaminosas, de pessoas que permanecem em seu pecado, ou orações consideradas por Deus orações tolas. Esse mesmo Deus que na sua onisciência, na sua onipresença, é também um Deus que tem memória, e uma memória muito boa, muito perfeita. Não é uma memória que a gente, quando tem uma infância, lembra de uma coisa. Aí quando vê lá uma foto, ou quando vê um vídeo, percebe que a nossa memória não é exatamente do jeito que nós estamos pensando, do jeito que nós lembramos. Sempre vai ter uma diferença, principalmente quando você assiste. Você começa a ver coisas que, eu pensava que naquele evento eu estava com a roupa de uma cor tal, e eu vejo que a cor era diferente.
Ou eu penso que eu falei de um jeito e falei de outro. Porque a nossa memória, ela parte de um princípio de interferência, daquilo do que nós produzimos sobre ela, daquilo que nós colocamos juízo sobre ela. Mas Deus não tem esse problema. Do jeito que é, Ele vai se lembrar. Do jeito que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Do jeito que Ele viu, Ele vai reagir. Do jeito que Ele decidiu fazer, Ele vai fazer. Ele não vai mudar nada. Se Ele disse que não vai destruir a terra com águas do dilúvio, Ele não vai destruir a terra com águas do dilúvio. Se Ele prometeu que aquele que ser salvo, toda a sua família também será salva, Ele vai cumprir esse princípio na sua vida. Esse mesmo Deus que fecha os olhos para algumas pessoas, tapa os ouvidos para outras, esse mesmo Deus faz questão de esquecer de nossos pecados. Deus não vai trazer em juízo, Deus não vai cumprir aquilo que Ele determinou dos nossos pecados. Quando nós pedimos perdão, quando nós abandonamos esse pecado, Ele faz questão de esquecer. E como Ele é um Deus que dá sinais de que sua memória vai funcionar, Ele ainda diz: olha, aquilo que vocês fizeram, aquilo que vocês me abominaram, vocês se arrependeram, pode ficar tranquilo, eu não vou mais agir como eu determinei agir. Eu tenho um pensamento de paz sobre vocês. Os seus pecados eu vou colocar em uma das profundezas dos mares, e eu não vou lá buscar para poder rever de novo. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de descanso, isso é motivo de regozijo, porque Deus não vai agir contra aqueles que pediram perdão dos seus pecados. O diabo pode até lembrar, a sua memória pode até trazer, mas Deus não se lembra. Lembra-se de Paulo. Paulo está orando a Deus para tirar um espinho da sua carne. E mais à frente ele vai dizer que esse espinho era o diabo esbofeteando na cara dele. E muitos acreditam que era o diabo, lembrando dos atos terríveis que Paulo fazia contra a igreja de Deus. Das mortes dos sangue dos irmãos que estavam nas mãos de Deus, que estavam nas mãos de Paulo e sob a responsabilidade de Paulo. E ele orou para que aquele espinho saísse da sua vida. A nossa memória, nós não temos capacidade de ir nas profundezas das águas e colocar nossas memórias e não mais lembrar delas. Nós não temos a capacidade de esquecer de alguma coisa. Mesmo que a gente ache que esqueça, há um sinal, a gente volta a lembrar. O Deus que é muito poderoso, um Deus que é muito poderoso, ativo no seu poder. Ele diz: Paulo, o diabo pode até lembrar, a sua memória pode até te fazer lembrar, mas a minha graça te basta. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Miqueias, Deus diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões do restante da tua herança. Em Isaías, o próprio Deus diz: sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Aleluia. Hebreus diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus é um Deus que se lembra, mas se você tomar um compromisso com Deus de pedir perdão, de se humilhar perante Ele, a sua memória pode lembrar, o diabo pode lembrar, mas Deus não se lembra. Deus não
não vai aplicar a sua resposta diante desta memória, porque ele deixou de lado, mandou para as profundezas dos mares. Há quem diga até que Deus tem um mar do esquecimento, embora a Bíblia não deixe claro que há um mar do esquecimento. Que Deus tenha ou não tenha, a verdade é que se eu sou salvo, eu tenho um Deus de paz velando por mim. Eu tenho um Deus de paz que se lembra de mim. Eu tenho um Deus de paz que mesmo que às vezes eu peça, como foi Raquel, que pediu a Deus para que Deus tirasse, para que Deus arrancasse aquela esterilidade, a tal ponto de pedir a seu esposo, achando que o seu esposo podia dar resposta a isso. Em nenhum momento Deus diz: Raquel, como fez a Sara, eu vou quebrar a sua esterilidade, eu vou curar isso, descansa no Senhor. Mas ainda assim, Deus lembrou de Raquel. Deus agiu em favor de Raquel. Deus começou a agir, e Deus começa a agir em favor daqueles que estão em Cristo Jesus. Descanse nisso, acredite nisso, louve a Deus por isso, mesmo que você esteja perdido e Deus ainda não te deu a resposta, mesmo que Deus ainda não te deu um vislumbre do que vai acontecer. Deus lembra de ti, Deus cuida de ti, Deus vela por ti, e na sombra da morte, nos caminhos perigosos, Deus lembra de ti, Deus cuida de ti. Acredite nisso, descanse nisso. Deus cuida de ti, e a memória que Deus tem de ti é uma memória de paz, é uma memória de amor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que você nessa noite possa ter na sua mente de colocar à memória de Deus as suas misericórdias, a sua paz e o seu amor. E desfrute de que ao tempo certo Deus se lembrará de você e agirá em seu favor.